Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, meu irmão e minha irmã, estar com você mais uma vez, partilhando a poderosa Palavra de Deus. E hoje eu quero meditar com você Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 32 a 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Estamos ainda no período pascal, estamos ainda vivendo esse momento lindo na igreja e nós estamos vendo desdobrar das primeiras comunidades. A igreja nasceu, gente. Os apóstolos agora entenderam a mensagem, os apóstolos agora estão vivendo em comunidade e agora já não tem mais medo. Aqui, gente, é a primeira comunidade cristã. Aqui está a nossa igreja, a igreja nascente, a igreja primitiva. E sempre é importante para nós, de quando em quando, olharmos lá para trás e ver como que eles viviam. Porque aqui está a nossa fonte, aqui está nossas origens. Aqui está coisas muito essenciais para nós. E olha que interessante, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Essa palavra ela mexe muito com a gente. Significa que os apóstolos, os cristãos, os primeiros cristãos, não havia no meio deles, ou melhor, não é que não haviam, mas na grande maioria, eles lutavam para banir as discórdias e as divisões. É claro que no meio deles tinha também os problemas, até porque Paulo tem que escrever várias cartas para resolver os problemas. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui hoje, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Reinava no meio deles o amor, reinava no meio deles a união. É claro, Cristo não habita em lugares onde há divisão. A divisão é do diabo, o diabo é o autor da divisão. Então, aonde Cristo está, existe unidade. Aliás, uma das grandes características da Igreja Católica é a unidade. Ninguém pode fundar a sua igreja na Igreja Católica. Ninguém pode se afastar da doutrina católica. A mesma missa que eu celebro aqui é celebrada em todos os lugares do mundo. Há uma unidade na Igreja Católica. Uma unidade de pensamento, uma unidade de sentimentos. Porque assim era a igreja primitiva, os fiéis eram um só coração e uma só alma, uma unidade de pensamentos, uma unidade de doutrina, uma unidade de sentimentos. E olha que lindo, tudo isso a nossa igreja católica tem, ou seja, a igreja católica ainda persevera nisto. Nós podemos sim dizer, a multidão dos fiéis, a multidão dos católicos são um coração e uma só alma, uma só doutrina, uma só igreja, um só pastor, um só batismo.
Isso é bonito. É claro que na nossa igreja também tem divisões, nas nossas igrejas, nas nossas famílias. E claro que a gente tem que lutar para dissipar isso, para que cada vez mais sejamos formados no Evangelho de Jesus Cristo. Mas que bonito ver que na nossa igreja, ela é una. Ela é una. E olha que grande característica da igreja primitiva. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Sabe uma grande característica da igreja primitiva? Eles não eram apegados aos bens dessa terra. Eles não eram apegados aos bens desta terra. Quem é de Cristo não pode se apegar às coisas dessa terra. Entre eles ninguém passava necessidade, não eram apegados ao dinheiro. Olha aqui nós estamos vendo, eles vendiam suas terras, eles vendiam suas casas, levavam dinheiro para colocar nos pés dos apóstolos. Os primeiros cristãos eram despojados de dinheiro, os primeiros cristãos eram despojados de bens. Sim, porque eles estão se espelhando em Cristo que era pobre. Aliás, gente, eu tenho uma dificuldade imensa de entender aonde que se apoia a teologia da prosperidade. Eu tenho dificuldade de entender aonde que se apoia que eu ser abençoado por Deus é eu ter muito dinheiro. Porque quando eu olho Cristo, eu vejo um Cristo pobre, eu vejo um Cristo que em nenhum momento esbanjou nada, que em nenhum momento tinha dinheiro para ficar esbanjando. O homem mais abençoado que passou nessa terra, Jesus Cristo, era pobre. E nós estamos vendo a igreja que se desenrola depois dele. Eram pessoas pobres, despojadas. Os que tinham dinheiro doavam, os que tinham dinheiro depositavam. Portanto, a gente está vendo dois sinais de uma igreja. A igreja primitiva, ela aqui nos revela vários sinais. A primeira, a igreja de Cristo, é uma igreja onde tem unidade. Não existe igreja com divisões. Divisões de pensamento, divisões de doutrina, não existe. E não existe uma igreja de Cristo que não seja pobre. Ou seja, pobre não no sentido de miserável, mas pobre no sentido que não se apega, que não vive em função do dinheiro. A igreja de Cristo, ela é livre. A igreja de Cristo, ela é una. Viva a nossa igreja católica.